Mas eu oro para que Deus mude a história. Hoje você vai ouvir um dos testemunhos que Deus pode tirar você da esquina de Lodebar e você sentar numa cadeira da Caras, em cima do altar do Senhor. Isso é só para as mulheres valorosas. Se você é essa mulher, aplauda o Rei por isso. Pode ser mais forte. Olha a ginástica de Jesus. Eu quero convidar aqui a Ana Paula, Raquel de Paula. Já estou até confundindo na minha cabeça. Vem cá, Raquel de Paula. 2 semanas sem dormir. Deus é bom. Se você vai aplaudir, aplauda com força. Sou mulher de valor. As duas maravilhosas. Obrigada. Eu quero minhas obreiras lindas. Prepara os lenços, porque eu sei que esta igreja vai sentar aqui junto com essa mulher para ouvir esse testemunho. Eu sei que você vai ser tão impactada, porque eu vi, ela falava assim: eu preciso contar meu testemunho. Fica calma, vai dar tudo certo, viu? E eu falava: Deus vai preparar o dia e a hora para esse momento. E quando eu ouvi, eu não fiquei sem dormir pela história. Porque você olha assim e fala: meu Deus, como cabe tanta coisa. Mas eu voltei para casa, e Deus fala muito comigo quando eu vou fazer o almoço, o jantar, o lanche. Eu sou assim. Cada mexida é uma revelação. E eu falei para Milena no outro dia, falei: estou impactada pelo testemunho, pelo que Deus vai fazer. Só que eu não vou contar nada. Agora ela vai sentar aqui, e você vai abrir os olhos do seu coração, porque esse testemunho também pode ser seu. Amém? Amém? Eu gosto de bater palma. É para o Senhor. Seja bem-vinda, minha querida. Fica à vontade. Esse é o momento experiências. Aquilo que você viveu com Deus está aqui. Você vou te dar, enquanto passamos o microfone, para você tirar uma foto dela nessa cadeira, desta experiência. Você vai postar, e quando você se ajoelhar lá no seu quarto, você vai falar: eu quero viver essa mesma experiência com Deus. Quem quer viver essa mesma experiência com Deus? Aleluias! Tá confortável aí? Se quiser, eu sento no seu lugar, não tem problema. Boa noite, igreja, graça e paz. Estou muito feliz, me sinto honrada em estar compartilhando com vocês o que Deus fez na minha vida. E aí? Calma, que é um momento assim, né, de muita emoção. A gente já treinou várias vezes, inclusive, que a gente foi gravar um vídeo, né, Bispa? Bispa, cadê seu microfone? Irmãos, nos ajude, me traga o microfone que estava bem por aí. Gente, esse programa, ele é ao vivo. Igual do Faustão, da Luciana Gimenez, da Hebe, está sendo transmitido. Um beijo para todas que estão aí ligadas na Atraindo as Nações. Então, ao vivo tudo pode, né? Um beijo para minha mãe, para o meu pai. Isso. Raquel, conta para nós como você chegou aqui na igreja. Quanto tempo você está aqui na igreja conosco? E sinta-se à vontade, deixa o Espírito Santo de Deus falar, a gente vai moderando por você. Então, Bispa, 2 anos que eu visito, né? Hoje eu não poderia te dar honra, né, para minha discípula, que eu vim através dela, a Dilma. Ela que me dava carona todo dia para o trabalho e vinha escutando a rádio. E aí eu vi uma ministração assim, fiquei impactada. Eu falei assim: eu quero ir nessa igreja. E ela falou assim: eu já fui lá. E eu vim conhecer a igreja e fiquei assim apaixonada pelo ministério. E eu orei e Deus deu uma direção. E hoje já tem 7 meses que a gente está congregando aqui no ministério. Eu e meu esposo e minha família. E eu lembro que nestas vindas aqui, ela sempre falava assim: Bispa, eu quero ser desta igreja. Mas você foi de um ministério único por 8 anos, não é isso? Isso. E no encontro de casais, Dia dos Namorados, o ano passado, eu lembro que ela me abordou, ela falou: ora, porque é aqui que eu quero ficar com meu marido. Então, tudo que você quer, ore, que Deus vai fazer hoje aí para você. Ô, Raquel, hoje você é casada,
Isso, eu sou casada já, agora em agosto faz 7 anos de casado. E tenho 2 filhos, o Salomão e a Larissa. Conta um pouquinho para nós. Você chegou na igreja, mas conta para nós lá do início, resumindo, é claro. O que Deus fez na sua vida? Quem era você? Eu quero usar a pergunta da coach, Ana Paula Damasceno. Essa pergunta forte, de confronto. Quem era você até você chegar quem você é hoje? Então, eu me identifiquei muito com a ministração. E eu fui criada num lar cristão, né, criada pela minha avó, a família da parte da minha mãe, toda evangélica, a família do meu pai, do tráfico. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade, e fomos morar com minha avó. Minha mãe trabalhava fora, então eu fui criada pela minha avó. E aí, não tinha muito entendimento das coisas. Com 7 anos de idade, eu não tinha muita presença da minha mãe em casa, porque minha mãe trabalhava fora, então não via minha mãe saindo e não via minha mãe chegando, né? E minha avó, já idosa, já tinha outras coisas para ela cuidar, não tinha aquela atenção assim, maior comigo. E aí foi que, aos 7 anos de idade, eu tive um abuso sexual dentro do meu lar, né? Eu tive um abuso pelo meu primo. Muitas das vezes o pessoal saía para trabalhar e me deixava com ele cuidando de mim, e acontecia o abuso. Tive um abuso sexual pela minha vizinha, né? O inimigo quis me levar para o lesbianismo muito nova. Eu não tinha muito entendimento e o pessoal saía para trabalhar. Eu não entendo assim o porquê que eu ficava naquele lugar, né? Mas tinha vezes que eu dormia com ela e ela tirava minha roupa, tinha relação sexual comigo, o toque, né? Você que chegou a comentar com a gente, Raquel, que inclusive você não entendia muito bem, mas a sua família não tinha ideia do que acontecia na sua vida. Exatamente. E interferiu diretamente para suas decisões posteriores, né? Exatamente. Então, muito do que acontece, às vezes, na infância, da falta de cuidado, para você ver como é importante a família, a estrutura familiar nesse ponto, que tudo começou pela falta de um acompanhamento de perto, né? Sim. E eu não entendi o porquê de tudo isso, porque eu muito nova eu já tinha sonhos, né? Eu via as minhas primas, as minhas tias, tudo formada, tudo estruturada, viajava final do ano, e pela minha mãe não ter uma condição boa financeiramente, não acontecia comigo. Eu e meu irmão, a gente não viajava, a gente não tinha uma condição de vida boa, sabe? Eu sofri muito por causa disso. E aí, no caso, você até falou que, por causa dessas coisas, você foi crescendo uma menina revoltada. Ovelha negra, né? Ela falou assim, eu era ovelha negra, rebelde. E como é que foi esse período da adolescência? O que isso causou nesse período da sua vida? Então, eu fui ficando adolescente, comecei a roubava dentro de casa, dinheiro de todo mundo, entrava em mercado, em lojas, tive algumas passagens na polícia, né? Eu era uma pessoa assim terrível, encrenqueira, eu brigava com todo mundo, uma pessoa bruta, ignorante, porque eu não tive aquela delicadeza, aquele amor, aquele cuidado. Então, por eu ter sido dessa forma, eu era muito bruta, entendeu? Sim, e a rebeldia foi levando ainda para um abismo, chama outro abismo, né? Já tinha quantos anos nessa época? Quando você começou a roubar? Então, eu tinha 13 anos já nessa época que eu comecei a me envolver com as drogas e tudo. Você foi usuária e vendia também? Primeiro eu fui usuária. Não, mas aí você começou a se envolver com drogas porque você na sua rua tinha... Eu estou ajudando, tá, gente? Pode seguir. Então, gente, na rua da minha casa tinha uma boca de fumo, né? E aí era bem movimentada. O pai da minha primeira filha, inclusive, vivia nesse lugar.
eu me envolvi com ele, né? Logo engravidei da minha filha, saí de casa, fui morar com ele. Não tinha estrutura nenhuma. Eu me lembro que, muito nova, pelo fato do meu pai como eu falei, eles eram do tráfico também, não tinham uma condição de vida boa. Sempre minha avó, por ser cristã e tudo, não tinha tanta sabedoria, mas acabava que ela lançava palavras, né? Falava assim: olha, você tem que ter cuidado, porque senão você vai ficar igual o seu pai. Né, você vai engravidar, vai arrumar uma barriga e vai morar lá na beira do córrego. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Você roubava para comprar drogas. Então, bispa, aí eu engravidei da Larissa, fiquei morando um tempo com o pai dela, e aí logo veio a decepção, a traição, né? Tinha uma vizinha que morava no mesmo lote que eu morava, e a mãe dela tinha um centro de macumba em Lusiânia. E aí ela via muito a minha casa, a minha vida, a minha rotina, né? E aí um dia ela falou assim: olha, o seu marido te trai e você está grávida. Aí eu falei assim: não, eu não estou grávida. Foi aí que logo eu fiz um exame, não constou gravidez. Com 3 dias, né, eu separei do pai da Larissa, fiquei transtornada. Um dia que eu separei do pai da Larissa, eu já me envolvi com outra pessoa, né? Eu dormi com outra pessoa, estava muito ferida. Com 10 dias eu já estava morando com outra pessoa. Então você saiu de um relacionamento com o qual você teve a sua filha, tudo destruído. Isso. E veio um outro abismo. Exatamente. Por causa das decepções, da dor. E aí você já estava envolvida. Exatamente. Com outro rapaz. Exatamente. E aí eu, morando com esse cara, 10 dias eu fui fazer um exame de prevenção para tomar anticoncepcional. E aí chegou lá, o médico fez um pedido de ecografia. Fui fazer ecografia, o médico falou assim: olha, você está grávida. E aí, naquela hora, eu fiquei assim, assustada. E ele falou assim: olha, você está grávida, mas você está com uma criança morta dentro de você. E aí você vai ter que ir para o médico agora, porque se você demorasse mais um pouco, poderia apodrecer o feto dentro de você e você poderia vir a óbito. E aí eu fiquei assim, assustada, voltei, fui para o hospital, tirei o feto, voltei, peguei minhas coisas e esse rapaz, ele me levou para a casa dele. Né? Era um quintal onde tinha muita galinha, cachorro, na beira do córrego, árvore. E aí ele tinha um quartinho do lado de fora e ele foi e levou minhas coisas tudo para a casa dele, nós fomos morar lá. Só que aí você descobriu que logo lá era uma boca de fumo, né? Ele era primo de uma amiga minha e ele falou que estava viajando, mas na verdade ele era preso, passou muitos anos preso. E ele é diferença de 10 anos mais velho que eu, né? E aí ele perdi a minha filha para o conselho tutelar. O pai dela entrou, né, para tomar a guarda, denunciaram. A minha filha foi morar com o pai e com os avós. E aí eu fiquei morando nesse lugar e logo fui me aprofundando nas drogas, né? Eu viciei na cocaína, cheirei muita cocaína nesse lugar. Você chorava cocaína só à noite? Não, era o dia todo, o tempo todo. Não tinha tempo, você acordava cheirando de madrugada, não tinha isso. E o seu companheiro na época também era viciado e começou a mudar o comportamento dele. Então, ele era viciado em merla. Na época o crack ainda não tinha chegado em Brasília. E ele era muito viciado em merla. E aí ele se aprofundou, né, mais ainda nas drogas, porque ele era o traficante. Então, ele tinha o tempo todo, tanto que ele quisesse consumir, ele tinha ali para ele consumir. E aí ele foi... A cada dia que passava, ele fumava mais e ele começou a ter alucinação comigo. Eu chamava ele para ir na padaria, ele falava assim: eu não vou. Mas aí ele me seguia com faca. Aí começou a ter ele ficou obcecado em mim. Maníaco, maníaco. E aí eu
não sabia, eu não entendia o que estava acontecendo com ele, muito nova. Você achava que era um charme, né? Eu achava ele ia com uma faca, ela achava que era um charme. Ele me ama. Exatamente. Olha. Mas aí, Raquel, o tempo foi passando e cada dia foi piorando. Foi piorando. E ele começou a ser agressivo com você. Isso. Ele começou a me agredir, me amarrar, queria enfiar a agulha debaixo da minha unha, me dava coronhada. Ele tirava minha roupa para ver se eu tinha marca de homem, porque ele ficava alucinando, ele ficava do lado de fora usando droga, e eu ficava dentro do quarto com a plataforma, cheirando a cocaína, e ele entrava assim, escutava eu gemendo, as alucinações dele, né? Ele escutava você gemendo porque ele achava que você estava com outro homem. Exatamente, não tinha como, bispa. E aí foi piorando, chegou a me dar coronhada. E lá era um lugar muito triste. Olha, vocês não têm noção do que é a vida para quem usa droga. Eu vi mulheres grávidas chegando lá e tendo relação com os caras que acabou de sair do presídio. Aidético, tudo por causa de drogas. E gente que levava comida, arroz, fazia unha, tudo, gente. O tráfico é uma coisa assim muito triste. Moeda de troca, o que tinha, o corpo, a dignidade. Exatamente. A própria identidade era trocada por uma carreira de cocaína. Eu saía com ele uma vez, a gente ia muito em GLS, esses lugares que para vender a droga lá pro pessoal. E aí eu ia para as boates com ele, eu dançava olhando para o chão, de frente para a parede. E aí toda hora ele me dava um tapa se eu olhasse para o lado ou se alguém olhasse para mim. Eu fiquei pesando 47 quilos. Meu Deus. Eu fiquei parecendo uma usuária de crack mesmo, bispa. Esse tempo eu sumi da minha família. Minha mãe não sabia a situação que eu estava, como eu estava. E aí teve um dia que eu não sei o que tinha naquela droga, porque a cocaína ela não costuma deixar a pessoa alucinada. E aí eu usei droga a noite todinha, e quando foi na hora que eu fui deitar, 5 horas da manhã, eu comecei a alucinar. E eu alucinei vendo cobra para todo lado, e eu com medo, e eu gritando, e ele mandando, cala a boca, porque você está gritando, e todo mundo assustado, porque passava a polícia o tempo todo, e ele não queria que eu chamasse a atenção. E aí ele me deu uma surra muito grande. E aí eu falei assim para Deus, eu falei assim, Senhor, será que a minha vida vai ser nesse lugar? Será que eu vou morrer aqui? Será que eu não vou ser feliz? Eu não vou dar uma estrutura para minha filha? Será que eu não vou ter uma qualidade de vida? Será que meu destino vai ser aqui? Porque a cada dia que passava eu estava me aprofundando nas drogas. Um dia minha mãe chegou lá nesse lugar e falou assim, olha, eu não acredito que você está vivendo isso. Pois você vai sair daqui e você vai para casa, porque eu não vou admitir você ficar nesse lugar. Foi aí que eu saí desse lugar. Mas aí eu estava muito dependente das drogas. Minha mãe alugou uma casa no Riacho Fundo 1, pegou minha filha, resgatei ela, veio meu irmão morar também com a gente. Mas nesse período, você, mesmo sua mãe tendo te tirado daquele momento, você ainda não conseguia se libertar. Então, ela me tirou e aí eu não conseguia sair daquele lugar, porque eu sempre ficava agoniada para usar cocaína. Era a sua segurança. Era a minha segurança, exatamente. Só que aí eu já não estava mais suportando apanhar. Quem já levou um tapa aqui do homem, um murro, um chute, sabe como é que é. E aí eu falei assim, eu não quero mais ficar vivendo desse jeito. Foi aí que eu entrei na prostituição. E aí eu tinha relação com outros traficantes por causa de droga. E aí eu fazia coisas assim terríveis por causa da droga. Uma vida assim indigna mesmo. E logo eu fui vendo aquela situação, conheci outras pessoas no Riacho Fundo, parei de ir lá nesse rapaz. Ele não me deixou em paz, ele não aceitou a separação. Ele andava com um chicote de cavalo atrás de mim para me bater. E aí eu tive que mudar de casa para ele não me encontrar, mas ele me encontrou. E eu chamei a polícia
E aí ele foi embora e aconteceu que ele foi preso. E uma irmã do meu pai, uma tia minha, foi no presídio visitar um primo, né? E chegando lá, encontrou ele. Ele mandou um recado para mim, dizendo que Deus... Segura essa. Foi o início, né? Só o início. Levanta sua mão. Fala, Senhor, fecha seus olhos. Senhor, hoje eu quero ouvir um recado. Esse mesmo recado que chegou no coração dessa mulher. Ouça o recado. E aí ela falou assim, olha, ele mandou te pedir perdão e disse que tudo que aconteceu no relacionamento de vocês foi Deus que permitiu para ele poder ir preso e ele aceitar Jesus. Hoje ele é pastor da Deus é Amor, ele tem a família dele, Deus transformou a vida dele. E aí eu fiquei assim muito feliz porque ele ia me esquecer. E aí continuei. Eu podia andar na rua tranquila, eu podia andar com quem eu queria tranquila, né? E aí, gente, tive outros relacionamentos conturbados. Eu acho que quase praticamente depois que eu saí desse cara, os outros relacionamentos que eu tive, todos tiveram agressão. Mas aí você teve um sonho e Deus falou com você no sonho. Na verdade, depois que ela já estava no fundo do poço... Gente, olha, eu conheci o meu esposo, o Anderson, no tráfico. Né? Eu conheci ele pegando droga com ele. E até então, o meu interesse nele era a droga. Né? E aí, era uma coisa assim, ele era tão diferente que eu não queria chatear ele, fazer igual... Que ele cuidava de você, né? Exatamente. Mesmo naquela situação. Exatamente, ele começou a cuidar de mim. Mesmo no meio da prova, da luta. Eu passava... Né? Ele era um traficante, mas ele cuidava de você. Exatamente, porque ele me pegou numa situação, num momento que eu estava muito ferida. Né? A minha mãe muito chateada, porque lutava comigo e não tinha solução nenhuma. Aí começou a... ficar dormindo em outros lugares e deixando a gente em casa. Eu fumava na frente da minha mãe, não tinha respeito, né? E tinha situação assim que eu pegava R$1 eu comprava de salsicha, então eu passava a semana toda comendo macarrão com salsicha com arroz. Essas coisas assim, era uma situação triste. Eu tinha o apoio da minha família, mas minha família estava tão chateada com tudo que eu estava fazendo que... Né? E o Anderson, seu esposo, também tinha uma família. Não, o Anderson tinha uma família estruturada, uma família boa. Surgiu lá o evento que eles eram católicos. Exatamente. Foi quando o Anderson procurou, foi para esse evento. Exatamente. O Anderson já estava me auxiliando muito e teve um retiro da Igreja Católica. Ele era bem católico e o pai dele colocou ele para esse evento da Igreja Católica, um encontro. E nesse dia desse encontro, eu fui para o Gama, para a casa da irmã do meu pai. Ele me deu droga, dinheiro na época, e eu fui. Isso numa sexta-feira. E aí eu fui para uma festa nessa sexta-feira. Eu quero dizer para vocês que eu não vim para a igreja para aceitar Jesus. Olha que Deus maravilhoso. E nessa festa, eu fui para outra festa. E aí eu comecei a sentir calafrio nessa festa. E aí eu falei para minha amiga assim, olha, Elaine, eu tô sentindo calafrio, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não estou com um pressentimento bom aqui. E aí ela falou assim, não, você está alucinada, né, porque você usou muita droga. E aí, gente, eu vi um rapaz passando a arma para outro rapaz. E eu falei assim, vai ter bala perdida aqui. Você estava tão agoniada, o Espírito Santo de Deus já tinha começado a fazer o mover. Exatamente. E você conseguiu estar no lugar enxergando a troca de armas. Vi. Olha o cuidado de Deus. Eu enxerguei a troca de armas, mas na hora que eu saí atrás desse rapaz puxando ela, eu vi ele falando com a menina. E essa menina falou assim, calma, espera um pouco, agora não, daqui a pouco.
E na hora que eu olhei para aquela menina, aquele lugar lotado, jogo de fumaça, aquela coisa toda, bispa, eu li os lábios daquela menina e ela falou: agora não, daqui a pouco. Você sabe o que é você ter a sensação, você vai morrer agora. Agora não, ela já estava maquinando, premeditando, exatamente, assassinar você nessa festa. Exatamente. E era uma menina que eu tive muita confusão com ela no passado, né? E eu batia nela, fui presa por causa dela, várias coisas. E aí eu falei assim: eu vou morrer. Naquele momento eu não consegui nem clamar o nome de Deus, nem pensar em Deus, porque eu estava tão em pecado, eu já tinha aprontado tanto, não tinha tido arrependimento. Era isso que eu queria que você falasse, porque até então você tinha tido experiência com Deus, assim, conheceu a igreja. Isso, muito pouco. Mas mesmo naquele momento você não se sentia digna por tudo que você fazia, mas sabia que Ele poderia ali ouvir você e olhar por você. Sim. Naquele momento. E aí, naquela hora, eu só estava esperando. Eu não tinha mais nem esperança de vida, nem nada. E aí eu saí, não tinha polícia lá naquela boate. Fomos entrar no carro, o cara estava bêbado do carro. Ela entrou ele entrou dentro do carro, não saía do lugar. Ela foi dirigir, o carro não saía do lugar. E eu falei assim: eu vou dirigir, eu só tenho 1 ano de carteira. E o Espírito Santo de Deus, ele conduziu o carro lá daquele lugar até no centro da cidade, eu não sei como. E aí eu falei assim: o será carro que não pegava de jeito nenhum? Não, mas eu dirigi. E ela já ia sair para te matar. Exatamente. E ela não Ele ia me matar. E você não dirigia? Ela não dirigia. Nem a primeira, nem a segunda, nem a ré. Nada. Nem que era freio, nem que era embreagem. Nada. Meu Deus. E aí, gente, eu falei assim: será que foi livramento ou será que foi alucinação? No outro dia de manhã eu peguei e vim embora para minha casa. Na hora que eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: sou louca, sou maluca, sua filha passou a noite toda gritando, falando que minha mãe morreu, olha gritando. E eu senti que era uma confirmação, mas não me comoveu. Ela chorou, eu falei assim: livramento, eu estou aqui, amém. Peguei, saí, passei o dia todo fumando maconha com os meninos lá da rua. O domingo todo, domingo 11 horas da noite, eu estava na porta da minha casa, esperando o Anderson vir do retiro. E aí estava com um menino que ele teve uma morte muito feia, teve a oportunidade também de aceitar Jesus. E ele falou assim: Raquel, eu quero oração, pede para essa mulher orar por mim. Eu falei assim: não, ela só limpa a igreja, ela está aí só para limpar a igreja, que eu só via ela limpando a igreja, né? E era missionária. Aí, de repente, veio uma mulher, saiu de dentro da pizzaria, toda de preto, de terno, e ela veio falando em línguas. E aí eu falei assim, eu comecei a rir, porque eu não era engraçado. Falava em línguas quando estava alucinada pela merla, pela cocaína. Também estava drogada. Drogada. E aí ela veio falando em línguas, e aí ela colocou o dedo na minha cara, né, na frente dos malinhas, né, abusada. É Deus, né? Sim. E aí falou assim: olha, o meu Deus manda lhe dizer que você teve um desentendimento com a pessoa no passado e ela estava tramando contra você, porque você ia ter uma morte muito feia, de muito tiro naquele lugar. E naquele momento eu mandei os meus anjos, guerreiros, querubins e serafins de fogo para te proteger, porque grande é a obra na sua vida e do teu. Gente, naquele momento eu fiquei apaixonada por Jesus. Gente, Deus, Ele fez maravilhas na minha vida. Ele mudou a minha geografia. Hoje eu tenho vivido o melhor de Deus. Deus, Ele tem nos abençoado, tem nos honrado. Deus, Ele fez uma promessa para mim e para o meu esposo. Você casou com o Anderson. Na mesma noite que ela veio e falou isso, aí o Anderson chegou do retiro e ela falou assim: jovem, na sua casa, em tal lugar, tem uma arma calibre 38. E uns meninos vão pedir essa arma emprestada. E se você emprestar, eles vão cometer um latrocínio. E você vai ficar muitos anos preso. E aí, indo para a casa do Anderson, veio os meninos. E aí falou assim: tudo grato, confirmado. Grato, porque era o nome de pichação dele, né, antigo. Empresta a máquina. Aí ele ficou assim assustado. Aí
Deus já estava tratando ele, né? Raquel, nesse retiro, Deus tinha tratado ele já. Ele já veio já sentindo Deus. Nesse dia, ela falou assim que, gente, eu não aceitei Jesus na igreja, porque foi assim. Foi naquele momento ali que você automaticamente decidiu seguir a Jesus. Exatamente. Eu fiquei tão impactada, porque Deus, Ele me deu uma oportunidade de viver, me deu uma oportunidade de fazer tudo diferente. E aí eu falei assim pro meu marido, pro Anderson, eu falei assim: Anderson, olha, agora nós vamos ser crente. Eu quero ser crente. Glória a Deus. Agora. Eu quero servir esse Deus. Olha a oportunidade que Deus me deu. É isso que eu quero viver. Deus. E aí, gente, Deus começou a fazer as promessas que nós seríamos prósperos, que nós iríamos fazer a diferença, que iríamos casar, que iríamos ir para conhecer as nações. Olha, eu, Raquel, não conhecia a praia. Meu trauma, gente, era ficar com 50 anos sem conhecer a praia, porque a minha família, minha tia, todo mundo viajava. Hoje eu viajo mais do que eles, e Deus me deu foi uma agência de viagens. Aleluia! Aleluia! Já fui até pra fora. Uhul! Deus, quando muda, muda tudo. Esse Deus que ela está contando aqui, ele não desencrava só a unha, não, irmã. Ele transforma. Gente, Deus, Ele me deu uma família. Deus, Ele mudou a minha história. O meu nome, Raquel de Paula, pastora Raquel, até derramou uma unção sobre a minha vida. Eu quero dizer para vocês, ontem fez 3 anos que eu recebi a unção pastoral. E 8 anos servindo a Deus. Eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor, porque o que Ele fez na minha vida foi muito impactante. Não é para qualquer um, bispa. Eu me sinto honrada por Deus. Aleluia. Porque quantos que caminharam comigo que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Deus, Ele me deu meu casamento. Olha, a única família, a única que casou na igreja, que noivou, que vestiu vestido de noiva. Por festa fui eu. Pra glória de Deus. Aleluias. E é uma mulher forte, linda, temorosa a Deus. Hoje eu sou mansa, gente. Olha, o povo veio chorando ali, mas não é tristeza não, é porque eu sou quebrantada diante do Senhor. Ela fala sempre isso, né? Ela é braba. O pessoal pensa que eu estou em depressão, mas não. Ela diz que todos os dias chora porque lembra do que Deus fez na vida dela. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez por essa mulher. Esse é um testemunho de impacto. Amém. Eu não sei se ele mexeu com você, mas enquanto eu mexia a panela do caldo, Deus me deu um brinde aqui no meu coração, que foi uma confirmação desse testemunho. Porque Ele não me entristeceu, mas Ele confirmou que Ele é um Deus que muda a geografia. Aleluia. E hoje você mora onde, Raquel? Eu moro no Riacho Fundo 1. Levanta a sua mão. No lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Foi lá no Riacho Fundo que ela foi para a boca de fumo, foi para a prostituição. Lá era no Lodebar dela. E foi lá que Deus restaurou a sorte dessa mulher. Ela não viajava, ela era envergonhada em todas as áreas da sua vida. Raquel, você passou por todos os vales da sombra da morte. E às vezes nós passamos por isso e desistimos dos irmãos drogados, das prostitutas. O bispo Peterson William, enquanto esteve na Espanha, foram as mulheres que ele mais ganhou para o seu ministério. As mulheres prostitutas, de entrar em bordel e arrancar mulheres travestis e serem hoje curadas e libertas. E você também está debaixo dessa autoridade aqui, diante do altar. E o brinde que eu te falei, enquanto você dizia, muitos não tiveram a oportunidade de confessar que só o Senhor é o único Senhor e libertador. Muitos morreram antes. A morte dela estava premeditada. Talvez alguém hoje aqui nessa noite
Saiu de casa, passou 1 mês, 1 ano e a sua sentença foi dada. Mas hoje o Senhor vai transformar essa sentença. Esse é só para quem veio receber. Eu recebo. Muitas não estão aqui, poderia ter alotado esta igreja. Mas aqui nós somos uma geração que fomos levantadas por Deus para compartilhar esse testemunho aqui, para curar a sua casa e curar a sua vida. Parabéns. No lugar da sua vergonha, lá no Riacho Fundo 1, enquanto você estava esmagada pela lama da droga, da depressão, da angústia, da sujeira, da depressão, da opressão, foi lá que Deus te deu uma casa, foi lá que Deus te deu uma família, é lá que ela cria o filho dela, é lá que está a sogra dela, é lá que está a família dela. A mãe dela tem uma clínica de estética, ela todos os dias fala: bispa, eu fiquei ruim da coluna, mas Deus me levou até lá para falar do amor de Jesus para minha mãe. Deus vai te usar, Deus vai levantar, Deus vai mudar o curso da sua história. Eu quero que você fique de pé, porque você vai dar os aplausos para Deus, mas você vai falar em línguas e dizer: eu quero viver esse milagre na autoridade do nome de Jesus. Aplauda a Deus por esta mulher.